pela disponibilidade em participar da banca, em contribuir, né? E também a todos que estão aí presentes. Então, a gente vai dar início ao exame de defesa de mestrado do estudante Rafael Henrique de Oliveira Carvalho, cujo tema é classificação de displasia da cavidade oral baseado em descritores fractais e symbol learning. Rafael, nós temos então o exame composto de 3 fases. A primeira fase você faz a sua apresentação, que é de 30 a 40 minutos. Depois a gente passa para a segunda fase, que é a arguição perante a banca. E, finalmente, a reunião secreta para deliberar o resultado. Então, gostaria de passar a palavra para você. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Rafael. Eu sou discente, né, no curso de mestrado em ciência de dados. E nos últimos anos eu venho trabalhado com classificações de imagem histológica utilizando redes neurais. E nesse termo de qualificação, eu vou apresentar uma abordagem para a classificação de imagens de displasias com o uso de descritores fractais e Ensemble Learning. Este trabalho ele é orientado pelo professor Marcelo Zanqueta. Bom, a apresentação prevê os seguintes tópicos. Vou passar um pouco por uma introdução para todos, para explicar um pouco do que é meu trabalho, quais os conceitos chaves para entender o trabalho, passar pelos objetivos do trabalho. E dentro da metodologia, eu vou abordar um pouco sobre a base de imagens, que são atributos fractais, como eles foram utilizados, as redes neurais convolucionais, otimização de parâmetros dessas redes neurais convolucionais, o uso de comitê e quais as métricas de avaliação que a gente utilizou. Posteriormente, eu vou trazer um pouco dos resultados da pesquisa, focando em relação a sempre um baseline, ou seja, um ponto de partida de avaliação, e comparando esse baseline com resultados com otimização, resultados com comitês, e, por fim, uma análise de classe de lesão. Ainda trago um pouco do estado da arte em relação a esse trabalho, e, por fim, as considerações finais, né, do trabalho. Bom, a Organização Mundial da Saúde, ela define o câncer como um conjunto de características conjunto de doenças caracterizados pelo crescimento desordenado e descontrolado de células que invadem os tecidos e órgãos. Bom, o câncer hoje é uma das causas mais comuns de óbitos prematuros, ou seja, antes dos 70 anos, impactando consideravelmente na expectativa de vida da população. Porém, a mortalidade do câncer ela pode ser reduzida se os casos forem detectados e tratados precocemente. Então, é essencial identificar as lesões em estágios iniciais. E aí, nesse sentido, uma das lesões pré-cancerógenas que se destacam para evitar com que evolua para um câncer são as displasias epiteliais orais, que a gente chama nesse trabalho de DELS. E nesse trabalho também tem diferentes graus de DELS. Bom, elas apresentam o risco de evoluir para um carcinoma oral, que carcinoma, para quem não conhece, também pode ser chamado de câncer ou tumor maligno, tá? As DELs, elas apresentam diversas alterações no tecido epitelial. E, assim, através de uma análise histológica que permite avaliar qual tipo de lesão que ela é. E existem algumas características que um especialista utiliza para identificar essa classe de lesão. E dentre os critérios utilizados, eu trouxe essa tabela 1, onde apresento alguns desses critérios, e dentre eles a gente tem uma variação anormal no tamanho nuclear, uma variação anormal na forma, no tamanho das células e um aumento do tamanho nuclear. E a partir dessas estruturas, né, dessas observações, um especialista ele classifica a lesão em 3 níveis, sendo leve, moderado e severo. Leve uma displasia leve, ela compromete apenas 1/3 da camada epitelial, enquanto a moderado ela pode variar de 1/3 até 2/3, e a severa maior que 2/3 do seu tecido está comprometido. Como comentei, o diagnóstico é feito através de uma análise visual de um especialista. E como uma análise visual, ela é influenciada pela alta carga de trabalho desse especialista e também por uma subjetividade. Nesse contexto, sistemas de apoio ao diagnóstico, CAD, contribuem na análise dos elementos de tecido e ajudam esse especialista na tomada de decisão.
Essas técnicas elas combinam conhecimentos de medicina e algoritmos computacionais para descobrir regras de diagnóstico baseado em dados, simulando a tomada de decisão por um especialista. Os CADs são divididos em 4 principais etapas: a etapa de pré-processamento, segmentação, descrição e classificação. Na etapa de pré-processamento, busca-se melhorar a qualidade da imagem, na forma que aplicar algumas técnicas para que algumas características inerentes da imagem tornem-se acentuadas e facilitem na identificação daquela lesão. A segmentação, a imagem passa por um processo de identificação e separação de regiões de interesse ou objetos que existem naquela imagem. Na descrição, também chamado de extração de características, as propriedades que definem aquela imagem são extraídas e transpostas em um vetor de características. E, por fim, na classificação, é aplicado uma função ou um modelo que mapeia esses vetores, essas características, para uma determinada categoria. Nesse contexto, aliar uma boa técnica de extração de características com a classificação ótima é fundamental em sistema CAD. E daí surge, então, a ideia de utilizar a geometria fractal como um descritor de características da imagem. O uso da geometria fractal como descritor teve resultados significativos recentes no trabalho de Roberto, 2021, e nesse trabalho foi explorado 3 tipos de atributos fractais: a dimensão fractal, a lacunaridade e a percolação. A dimensão fractal ela é uma medida que quantifica a complexidade relacionada à mudança dos detalhes para uma mudança na escala. A lacunaridade avalia de que forma o espaço de um fractal é preenchido, e a percolação ela busca identificar poros na imagem, extraindo o número médio de aglomerados, taxa de ocorrência desses poros e a área média do maior aglomerado. Como esses atributos eles são extraídos em escalas diferentes dentro da imagem, a gente chama de uma caixa. A caixa ela vai crescendo à medida que a gente vai aumentando esse tamanho de caixa para extrair essas medidas várias vezes. Esses atributos eles geram um vetor de alta dimensionalidade, gerando atributos locais, uma para cada caixa, e atributos globais da imagem como um todo. E como esse é um vetor de alta dimensionalidade, uma das alternativas para lidar com um vetor de alta dimensionalidade seria a representação desse vetor em novas matrizes 2D. Então, nesse trabalho a gente aplicou uma técnica de representação, investigamos técnicas de investigação de representação 2D, com o intuito de transformar esse vetor em novas imagens que servem de entrada para as redes neurais convolucionais e podem agregar novas características ao modelo CAD. Redes neurais convolucionais, elas hoje são métodos importantes de classificação e extração de característica. E aliá-las com um comitê, ou Ensemble Learning, traz com que melhores resultados do que utilizar elas isoladamente. Então, nesse trabalho, a gente vai investigar, além de representação 2D, o uso também desse comitê de classificadores. Então, resumindo, o objetivo geral desse trabalho é a classificação de displasia em imagens histológicas da cavidade oral, baseado em representação 2D de características fractais e associação de redes neurais convolucionais. Portanto, pontualmente pretende-se investigar um modelo de extração de características baseado em descritores fractais, investigar as diferentes técnicas de representação desses vetores 1D, o vetor de características, para matrizes 2D, desenvolver um comitê de modelo CNN e, além disso, investigar um modelo otimizado da arquitetura CNN para o contexto de imagem displasia bocal. Dentro da metodologia, eu separei ela em 5 partes. Então, vou explicar um pouco como que foi feita a extração dos atributos fractais, quais foram as técnicas utilizadas para representação em uma matriz 2D, como foi feito os comitês e a otimização desses parâmetros das redes neurais. E também as métricas de avaliação. Nessa figura 1, a gente consegue ter uma visão geral da metodologia, onde eu tenho uma imagem de tecido, que é essa imagem aqui. Dessa imagem são extraídos descritores fractais, e desses descritores fractais é feita uma representação em uma nova imagem, uma matriz 2D de 3 dimensões, e
Essa nova imagem ela vai servir como entrada de duas CNNs. No caso, a gente foi escolhido a ResNet e a EficienteNet. Depois disso, o resultado dessa CNN vai ser combinado para compor o comitê de classificadores ou vai ser investigado uma otimização dessas backbones, dessas estruturas. A base de imagens ele é constituído a partir de imagens de camundongo. As línguas desses camundongos foram removidas, incluídas parafina e cortadas e coradas com HIE. Essas imagens foram disponibilizadas através de outro trabalho e foram analisadas por um patologista e categorizadas entre saudáveis, DELs leves, DELs moderados e DELs severas. O banco ele é composto por 296 imagens, totalizando 74 por classe de lesão. 74 saudáveis, 74 leves, 74 moderadas, 74 severas. Então, é um banco balanceado, com resolução de 450 por 250 pixels. Aqui eu trouxe uma imagem representando as imagens que existem nesse banco, uma de cada classe de lesão, onde A é a saudável, B a leve, C a moderada e D a severa. E a gente consegue visualmente identificar de fato que há uma gradação, né, na estrutura celular à medida que a lesão vai se tornando mais grave. Em relação a atributos fractais, foi empregado o algoritmo Gliding Box e extraído a dimensão fractal, lacunaridade e percolação. Esses algoritmos e distâncias foram exploradas no trabalho de Roberto 2021 e trouxeram resultados expressivos em imagens histológicas. Então, a gente aplicou o método que o Roberto desenvolveu e extraímos, então, a distância de Minkowski, distância euclidiana e distância de Manhattan. Cada uma dessas distâncias permite calcular esses atributos fractais. Na figura 3, eu trouxe em detalhe essa metodologia, onde uma imagem X aqui, ela vai passar pelo algoritmo de Gliding Blocks. Depois desse algoritmo de criação dessa janela, a gente vai ter a coleta das 3 distâncias, né? Cálculo das 3 distâncias. E, por fim, cada uma dessas distâncias, a gente vai calcular a dimensão fractal, lacunaridade e percolação. Totalizando um vetor com 300 atributos fractais que vão ser representados em outra matriz 2D. E aqui, então, os atributos eles vão ser representados e a gente investigou 3 tipos de representação. O gráfico de recorrência, o Markov Transition Field, MTF, e o Self-Similarity Matrix, SSM. O gráfico de recorrência ele foi escolhido também devido ao mesmo trabalho do Roberto, que também teve resultados expressivos em imagens histológicas. Então, a gente queria investigar esse mesmo representação no nosso banco de imagens. O Markov Transitional Field e SSM, eles foram investigados porque podem trazer padrões estatísticos inerentes aos dados e, no caso do SSM, ele permite, né, analisar a redundância dentro de uma classe de dados. Então, os 300 atributos que a gente tem, eles vão ser transformados em novas imagens, onde cada tipo de distância vai representar um canal de cor. No caso, Minkowski representou o canal vermelho, Euclidiano o canal verde e a Manhattan o canal azul. E aí, a partir desses atributos, foram geradas novas imagens para cada uma das imagens do banco. Tendo as imagens geradas, elas servirão de entrada para a rede de neurais convolucionais. A ResNet 50 e a EficienteNet foram as redes escolhidas para investigação nesse trabalho. E esses modelos foram escolhidos devido ao bom desempenho na área de classificação de imagens histológicas. O treinamento dessas CNNs foi feito, aplicado um redicionamento para a entrada, né? Cada uma dessas CNNs apresenta o mesmo tamanho de imagem de entrada. Então, foi feito um redicionamento para 224 por 224 pixels. E o treinamento ele foi feito com uma técnica de validação cruzada com 5 folds. Dessa forma, 80% do treinamento das imagens foram para treinamento e 20% foram para teste em cada um dos folds. Desses 80% de treinamento, 30% aleatórios foram definidos como amostras de validação para o treinamento. O treinamento se deu por 10 épocas, com 5 interações por épocas. E, uma vez que treinar uma rede do zero ela exige um recurso computacional muito grande,
aplicamos técnicas de transferência de aprendizado baseada em rede, onde foi feita uma adaptação da última camada totalmente conectada e da camada softmax das redes para que atenda às nossas 4 classes de estudo. Em relação à otimização, né, como a gente está trabalhando com CNN, a gente pode pensar que uma CNN tem diversos parâmetros que podem ser otimizados. E a ideia desse trabalho também foi investigar o que aconteceria se eu mudasse esses parâmetros, qual seria uma CNN ótima à medida que eu mude esses parâmetros. E então, a gente otimizou essas camadas totalmente conectadas dessas redes através de um algoritmo genético. O algoritmo genético ele é um algoritmo inspirado na teoria da evolução, né, de Charles Darwin, e ele é baseado na seleção natural, onde vai ter um cruzamento entre os indivíduos mais aptos para alcançar a minha solução ótima, e os indivíduos mais rápidos vão gerar descendentes também mais aptos. E nesse sentido, foram investigadas redes com 2 ou 3 camadas totalmente conectadas, com a existência de dropout, em que cada indivíduo foi composto por esses genes. A gente tem, então, o N1, que seria o número de neurônios da primeira camada, que varia é um número inteiro que varia de 3 a 10, mas ele é representado por 2 elevado a esse número inteiro. O N2, o número de neurônios da segunda camada, também da mesma forma. O DR, que é a taxa de dropout. O tipo de iniciação de peso, então, como a gente utilizou o software MATLAB para a execução desse algoritmo, dentro dessa ferramenta a gente tinha alguns tipos de inicialização. Então foi interessante a gente poder investigar qual desses tipos de iniciação de peso que iriam trazer resultados mais expressivos. Então, a gente tem alguns tipos de iniciação de peso disponíveis na ferramenta. Além disso, iniciação de bias também disponível na ferramenta. E a taxa de aprendizado, que ela também é o número inteiro, de 1 até 6, só que ela é representada com 10 elevado a menos esse número. A população inicial foi aleatória, composta por 10 indivíduos, e foi executado com critério de parada de 10 gerações. Esse critério de parada ele foi definido devido a um trabalho de Gonçalves, de 2022, onde esse número também trouxe resultados interessantes como critério de parada. Então, a gente apenas replicou esse resultado aqui e vimos o que aconteceria. Em relação ao comitê, a composição dos comitês de processadores foram utilizados para combinar os resultados gerados por um ou mais modelos. E a ideia disso é reduzir a variação dos resultados. Então, a gente utilizou um comitê homogêneo. Isto é, um comitê composto apenas por CNNs. A gente não está misturando diferentes técnicas de classificação. Para a montagem desse comitê, a regra da soma foi aplicada em composição de 7 modelos diferentes, onde a gente tinha o modelo 1, imagens originais, isto é, aquelas imagens que não sofreram alteração devido, não foram representadas, então são as imagens básicas, com representação GR, originais com MTF, originais com SSM, GR-SSM, GR-MTF, oposição de GR-SSM, MTF, SSM e, por fim, todas juntas. Por fim, as métricas de avaliação utilizadas, né, a gente utilizou acurácia, sensibilidade e especificidade. A acurácia foi utilizada como métrica principal, visto que o nosso banco de imagens era um banco uniforme, com a mesma quantidade de imagens para cada classe. Então, a acurácia, nesse caso, traz um valor interessante para ser utilizada como métrica de avaliação. Aqui eu trouxe a equação da acurácia, mas não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente utiliza-se da matriz de confusão gerada pelo algoritmo e calcula-se a quantidade de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. E a especificidade e a sensibilidade também utilizam da mesma técnica através da matriz de confusão para ser calculado. Em relação a resultados, né? Então, o primeiro resultado que eu trouxe é o resultado de base, a gente chamou de baseline. Foi uma classificação sem otimização e sem uso de comitê. A ideia aqui era investigar se aplicar uma técnica de representação traria algum resultado relevante, né? Então, a tabela 2 traz os resultados desse baseline para cada uma das redes, EfficientNet e ResNet 50. O representa as imagens originais, aquelas que não sofreram representação. MTF, SSM e GR, as com representação. E aí, eu destaquei o GR, visto que foi o melhor resultado que a gente encontrou. E ao compará-lo com a imagem sem representação, a gente vê que, de fato, aplicar técnicas fractais e representação, no caso a GR,
obteve-se um ganho expressivo no valor médio de acurácia. Lembrando que aqui a gente está fazendo uma validação cruzada de 5 folds, e o valor de interesse seria a média desses 5 folds, né? Com o desvio desses 5 folds, respectivamente. E ao olhar MTF e SSM, a gente vê que aplicar essas outras duas transformações não trouxe ganhos significantes, reduzindo então o valor de acurácia de 90 para cá dos 73, 75. E o mesmo é observado quando utilizando a outra rede, a ResNet 50. Então, de fato, o que podemos já dizer é que utilizar uma apresentação, desde que seja o gráfico de recorrência, GR, traz resultados, ganhos expressivos. E, baseado nesse melhor resultado, a gente foi investigar se a curva de treinamento dessa rede sofreu algum tipo de overfitting, ou se como que ela foi treinada. E a gente consegue ver do lado esquerdo e do lado direito. O lado esquerdo representa a ResNet 50, o lado direito a EficientNet, que a partir da sexta época, que é onde está essa seta vermelha, o treinamento alcançou 100% de acurácia. E aí, apesar de ter uma oscilação na ResNet 50, ele retornou a 100, e a EficientNet se manteve 100%. Isso mostra que, a partir da sexta iteração, como a gente travou o nosso algoritmo para rodar em 10, de fato, 10 iterações foi suficiente para que o treinamento alcançasse o 100%, e ao aplicar o teste, a gente já viu os resultados. E como essa linha preta aqui representa a validação, a gente consegue ver que não há indícios de overfitting nesse treinamento, visto que essa linha aqui não está distanciando da minha linha de treinamento, à medida que passa as épocas. Trouxe ainda uma matriz de confusão dos resultados para a mesma representação GR, para a gente poder olhar com mais calma em relação às classes, como que o meu algoritmo está acertando ou errando aquelas classes. E aí, nessas figuras, a esquerda representa EficientNet, a direita é ResNet 50. Nessas figuras, a classe 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, original, leve, moderado e severa. E aí, um resultado que é interessante de se observar é que a classe severa, que é a classe 4, é a classe que teve menos erro. O erro, a gente olha sempre se existe algum valor na coluna ou na linha que não representa esse valor aqui. Então, a gente consegue ver que para qualquer uma das representações, sendo qualquer uma das representações, a gente teve, a severa teve o menor chance de erro. Em relação às outras classes, um destaque que eu queria trazer é em relação à classe leve e saudável, que é o número 1 e o número 2, que foi a que teve a maior ocorrência de erro. Isso indica que essas duas classes elas são bem próximas, né? As imagens são bem próximas entre si, ocasionando algumas confusões para o algoritmo. Bom, além disso, né, como resultados, a gente queria investigar se esses resultados eles eram estatisticamente distintos entre si. Então, a gente aplicou um teste ANOVA, que é um método estatístico usado para comparar os grupos e determinar se pelo menos um grupo desses que estamos analisando é diferente dos demais. E esse teste ele foi positivo, então o p-value dele foi menor que 0,01, que indica que, de fato, há uma diferença entre utilizar o original, GR, SSM ou MTF, só que o ANOVA ele não me traz qual é essa diferença. Para a gente conseguir observar quais os grupos são distintos entre si, após o uso do ANOVA, aplica-se um teste post-hoc, onde aí sim eu vou comparar um par 2A2 de cada um dessas representações e eu consigo observar que há uma diferença. Nesse caso, p-value menor que 0,05 indica valores estatisticamente distintos. E como podemos observar nessa tabela, para todas as apresentações há uma diferença estatisticamente distinta. Nenhum desses valores é maior que 0,05, que indica que, de fato, utilizar o GR em detrimento de imagens originais traz um ganho estatisticamente relevante. Por fim, eu trouxe uma figura 7, onde eu mostro visualmente essa diferença, onde aqui são as médias marginais estimadas para esses modelos aqui, onde eu consigo ver que a média do original ela está distinta da média da GR, e que está diferente das demais. Se houvesse alguma sobreposição entre essas duas colunas, esses dois valores,
a gente poderia dizer que esse teste deu errado, né? E os dois dados, os dois conjuntos, os dois grupos não são estaticamente distintos. Mas nesse caso, eles são. Então, prova que utilizar GR traz ganho, né, nessa abordagem, né, para as displasias orais. Bom, passando o baseline, a gente aplicou, então, o método de otimização baseado naquele algoritmo genético que eu comentei anteriormente e trouxe, então, esses resultados. Aqui eu trouxe uma tabela, um resultado à esquerda, onde eu mostro em números absolutos o ganho que teve para cada uma das representações. Então, as imaginais, usando a EficientNet, teve um aumento de 3%, por exemplo. A GR, que era o nosso melhor resultado, também teve um aumento de 2 pontos percentuais. Tanto para a EficientNet, quanto para a ResNet 50. E aí, então, basicamente, utilizar os métricas de otimização trouxe um incremento, né, nas métricas de acurácia para cada um dos folds, totalizando, então, para EficientNet 98,6% de acurácia e para ResNet 50, 98% de acurácia. Bom, interessante, tivemos um ganho, mas eu preciso saber se esse ganho ele é estatisticamente relevante. Se faz diferença estatística eu otimizar ou não o meu modelo. E aí, então, a gente fez o mesmo teste com a ANOVA de medidas repetidas, com o post-hoc, e que eu trouxe o resultado post-hoc para vocês. E a gente consegue ver que, de fato, otimizar traz ganhos, mas não em todas as representações. Por exemplo, quando a gente compara original não otimizado, que é esse lado da tabela, com representações otimizadas, se o valor for menor que 0,05, os resultados são estaticamente diferentes. No caso, original com original otimizado é estaticamente distinto. MTF com MTF otimizado também é. Contudo, GR com GR otimizado, do PVL deu muito alto. Isso indica que esses dois grupos não são estaticamente distintos. Então, se a gente for olhar estatisticamente, apesar do ganho absoluto, otimizar o GR não traz um ganho estatisticamente distinto, mas otimizar as imagens originais ou o MTF traz esse ganho. Em relação os melhores indivíduos, eu trouxe um gênico que destacado, esses indivíduos, é o número de neurônios da primeira camada, onde a gente consegue ver, né, que em azul a ResNet 50 e em laranja a EficientNet, qual foi a preferência, né, dessas redes otimizadas em relação ao número de camadas. A gente foi feito uma otimização por fold, então quer dizer que cada fold tinha o seu método ótimo de otimização. A gente consegue ver que a concentração da ResNet 50 está na ordem de 2 elevado a 6 neurônios, enquanto que a EficientNet está na ordem de 2 elevado a 10. E isso mostra que a EficientNet prefere, né, tem uma tendência de ter mais neurônios para obter um resultado melhor, enquanto que a ResNet, uma camada de tamanho mediano, traz resultados expressivos. E esse número de neurônios, né, ele está ligado diretamente à capacidade do modelo de aprender as representações complexas dos dados, que auxilia na captação de padrões mais sutis, né, da base de dados. Em relação ao comitê, então fizemos o baseline, aplicamos a otimização. O terceiro passo foi comparar isso, o baseline, em relação ao uso de comitês, que é basicamente a combinação de dois ou mais redes neurais. E nesse caso, o modelo que se destacou foi o modelo 1, que é o modelo composto por imagens originais e imagens de representação GR. Onde o valor, né, que a gente teve médio aqui foi de 98,1 para ambas as redes, que é maior que o 96,6 que a gente tinha lá no baseline. Então, aplicar um comitê também traz um ganho absoluto no meu conjunto de dados. E aí, eu trouxe fiz o mesmo teste de ANOVA para os comitês, analisando somente os comitês entre si, se eles são distintos entre si. E esse gráfico na figura 9, ele mostra as médias estimadas para essas estruturas dos comitês investigados. A gente consegue ver que o modelo 1, em relação ao modelo 2, ele é estatisticamente distinto. O modelo 1, em relação ao modelo 4, tem uma sobreposição. Então, ele não é estatisticamente distinto. O mesmo acontece para o 5 e para o 7. E entre modelo 1, 4, 5 e 7, o que tem em comum entre os três
é o uso da representação GR. Então, se a representação GR está no modelo, ela já traz ganhos expressivos, sem necessidade de combiná-la com outro tipo de representação. Por fim, eu trago a análise de classe de lesão, né? Então, ao invés de analisar somente acertos em relação ao todo, né, a gente vai olhar por classe. Como é que foi o acerto para classe saudável, para classe leve, para classe moderada e para classe severa. E a gente consegue ver que, independentemente da classe, seja saudável, leve, moderada e severa, utilizar a otimização, ela trouxe resultados. À esquerda eu tenho a tabela de baseline da ResNet 50 e da direita eu tenho o otimizado da ResNet 50. A gente consegue ver que para todas as representações, otimizar traz um ganho. Mas eu quis destacar o GR, que foi o nosso melhor resultado do baseline, e o nosso melhor resultado otimizado, porque mostra claramente que a acurácia, sensibilidade e especificidade, ela aumenta para todas as classes. Então, de fato, otimizar tem um ganho associado a cada uma dessas classes de lesão. E a outra análise que eu trouxe foi em relação ao uso de comitês para mim por classe, né? Uma análise de classe de lesão para usar o comitê em relação ao baseline. Então, o nosso baseline, eu destaquei aqui duas classes, a classe saudável e leve, onde eu tinha também a representação GR, e utilizar o comitê no modelo 1, isto é, juntar essa representação GR com a CNN de representação original, trouxe um aumento na classe saudável e na classe leve, apesar de não vermos esse mesmo resultado se refletir na classe moderada e classe severa. Bom, em relação ao estado da arte desse trabalho, né? Então, eu trouxe aqui uma tabela comparando os principais trabalhos que eu encontrei na literatura, que também analisam imagens DEL de displasias, e diversos algoritmos são utilizados, né? Como algoritmos de classificação, né? E, além disso, eles também podem ser utilizados de forma multiclasse, como é o nosso caso, que a gente tem 4 classes, ou binário, apenas saudável ou não saudável. E aí a gente consegue ver que o resultado desse trabalho, de 98,6, ele é equivalente, significativamente parecido, né, relevante em relação ao que a gente tem disponível na literatura para esse tipo de lesão. Então, torna que com esse trabalho, um trabalho de fato que tem significância. Em relação a considerações finais, né, o uso dos atributos fractais, aliado às técnicas de representação, trouxeram resultados expressivos para a determinação dos níveis de displasia em imagens da cavidade oral. Além disso, o uso de técnicas de otimização de parâmetros também se mostraram promissores para os modelos estudados. E um avanço ainda foi observado, né, quando fizemos associações fractais de representação com o uso de comitê de CNN. Porém, não se justifica a utilização de ambos os métodos, otimização e comitê combinados. Apenas um deles é suficiente para esse problema estudado. Em trabalhos futuros, né, podem ser abordados outros modelos de otimização. A gente utilizou um algoritmo genético, mas existem outros na literatura que podem ser investigados. E também pretende estudar novas técnicas de representação, além das 3 que nós estudamos, e outras estruturas de rede neural convolucional. Este trabalho também, ele possibilitou a apresentação e publicação de um artigo intitulado Oral Dysplasia Classification by Using Fractal Representation Images and Convolutional Neural Networks, e foi publicado numa conferência internacional esse ano em Roma. Aqui segue as referências utilizadas nesse trabalho. E por fim, eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo pela orientação, todo o auxílio que teve comigo durante o desenvolvimento desse trabalho. Agradeço também à Faculdade de Computação da UFO, à CAPES, pelo suporte que me foi dado. E agradecer os membros da banca pelo interesse e a disponibilidade e a colaboração com este trabalho. Agradeço a presença de todos que estão me ouvindo já tem 30 minutos. E a todos, meu muito obrigado.